Hoje a gente vai mergulhar em um dos arquétipos mais fascinantes e, olha, talvez um dos mais incompreendidos da psique, o louco. E já adianto, ele é muito, mas muito mais do que só uma figura de tolice ou de ingenuidade. Ele representa algo bem profundo que existe em nós. Para a gente entender o louco, a chave não está no destino, mas nessa ideia de origem permanente. O que isso quer dizer? Que ele é aquele impulso primordial de começar, de novo e de novo. É a força que deixa a vida recomeçar toda vez que as coisas ficam rígidas demais, sabe? E essa pergunta aqui, ela tá no coração da sabedoria do louco. Ela desafia essa nossa obsessão por metas, por chegar a algum lugar e nos convida a valorizar uma coisa muito mais simples, o próprio ato de começar a jornada. Bom, para captar a essência dele, a gente precisa ir lá no comecinho de tudo, naquilo que a psique chama de ponto zero. É o estado de potencial puro, antes de qualquer definição. Pensa assim, o louco não é exatamente uma pessoa. Ele é mais como um princípio vivo, uma força. Ele mora naquele espaço que vem antes das nossas identidades, antes de a gente decidir quem somos, antes dos rótulos e dos papéis que a gente assume. É a consciência pura, que ainda não foi encaixotada em uma forma. E aqui tem um ponto super importante que é para a gente não confundir as coisas. A inocência do louco não é ingenuidade. Não é sobre ignorar o perigo. É sobre ter uma espécie de coragem de ser, que não deixa o medo de cair paralisar o primeiro passo. É aceitar que o erro, a queda, faz parte do contato com a realidade. O ponto crucial é esse, então. O foco do louco está no agora, no que está vivo neste momento. Enquanto o nosso ego fica lá, preocupado em construir uma identidade fixa, se perguntando quem eu sou, o louco está sintonizado com outra frequência. Ele pergunta, o que quer nascer agora? É bem diferente, né? Isso tudo nos leva a uma questão fundamental. Tá, mas para que serve o louco? Qual é a missão psicológica dele? Qual é a função dele dentro de nós? A função principal dele é ser um agente de ruptura, mas uma ruptura criativa. Sabe quando a vida vira só repetição, quando as nossas ideias e identidades ficam meio que cristalizadas? É aí que o louco entra. Ele chega para quebrar essa rigidez e trazer vida de volta para o nosso mundo interior. E esse processo de ruptura não é aleatório, não. Ele acontece em 3 etapas. Primeiro, vem a desidentificação, que é quando a gente se solta um pouco daqueles papéis rígidos. Depois, vem a suspensão do nosso crítico interno, sabe? Aquela vozinha que paralisa. E, por fim, a abertura, que cria o espaço necessário para algo novo e autêntico finalmente poder nascer. É aqui que a gente percebe o poder quase terapêutico dele. A energia do louco funciona como um antídoto para estados de paralisia, para o superego que só critica, para os bloqueios criativos, para o esgotamento existencial. Enfim, ele nos salva daquele colapso que vem da rigidez excessiva. Ele deixa a psique voltar a respirar. Ok, mas e como essa energia toda aparece de um jeito positivo? Quando a gente integra o louco de forma consciente, a energia dele não é caos. Pelo contrário, ela se revela como uma forma bem profunda de sabedoria. Esse caminho de integração, o caminho de luz, é marcado por qualidades como a confiança na vida, uma espontaneidade que já é madura, não é só impulsividade, é uma abertura para o novo que tem raiz, que não é uma fuga. É a liberdade de se mover sem se perder, de mudar sem romper com a própria essência. Agora, como tudo na psique, existe o outro lado da moeda. Quando essa mesma energia não é integrada, essa abertura toda pode virar uma forma de escape. É aí que a gente entra no caminho da sombra. A sombra do louco aparece quando o movimento deixa de ser uma travessia, uma jornada, e vira uma fuga. Aquele impulso de ser livre acaba se tornando uma recusa em criar laços, em sustentar escolhas, em ter qualquer tipo de compromisso que tenha um significado real. Essa tabela mostra bem a diferença, né? De um lado, na luz, o movimento é uma jornada, com propósito. Do outro, na sombra, vira fuga. A liberdade integrada tem raiz, enquanto na sombra é só descompromisso. Aquele vazio, que na luz é um espaço fértil, na sombra se torna angustiante. E a identidade deixa de ser fluida e passa a ser dissolvida. As manifestações disso na vida prática são bem claras. Uma estabilidade que não acaba nunca. Uma impulsividade totalmente desorganizada. E uma angústia muito profunda, muitas vezes disfarçada de leveza.
A vida se torna uma série de começos que nunca vão para frente. A experiência não se aprofunda, ela só se espalha e se perde. Então, qual é a saída? O objetivo não é de jeito nenhum reprimir o louco ou ter medo da sombra dele. A questão toda é sobre como integrar a luz dele nas nossas vidas. É sobre abraçar a jornada que ele representa. E aqui talvez esteja uma das maiores sabedorias dele. O louco não vem com um manual de instruções para a vida. O grande ensinamento dele é o de se render ao fluxo, de permitir que a vida aconteça através da gente, em vez de ficar tentando controlar cada passo do caminho. No final das contas, o louco é como se fosse a condição secreta para todo o resto do nosso crescimento acontecer. A presença dele garante que a nossa psique continue respirando, que a jornada de todos os outros arquétipos dentro de nós continue aberta, viva, pronta para se renovar. E na sua forma mais pura, o arquétipo do louco nos liberta de uma pressão enorme, a de ter que justificar a nossa existência o tempo todo. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele simplesmente vive. E isso basta. Fica a reflexão, né? E se para nós simplesmente viver também pudesse ser o suficiente?